Boa noite a todos. Vamos então iniciar a nossa reunião. Descendo a montanha. Durante a metade da descida, nenhuma palavra foi dita. Jesus, então, começou a conversação observando: Assegurai-vos de não falar a nenhum homem, nem mesmo aos vossos irmãos, sobre o que vistes e ouvistes nessa montanha, até que o Filho do Homem tenha ressuscitado dos mortos. Os três apóstolos ficaram chocados e desconcertados com as palavras do Mestre, até que o Filho do Homem tenha ressuscitado dos mortos. Tão recente era a afirmação da sua fé nele como o libertador, o Filho de Deus, e, apesar de haverem-no visto transfigurado em glória diante dos seus próprios olhos, agora ele começava a falar de ressurreição de entre os mortos. Pedro tremia com o pensamento do mestre morrendo. Era uma ideia por demais desagradável de se alimentar, e de temor de que Tiago e João fizessem alguma pergunta relativa a essa afirmação, achou melhor começar uma conversação para desviar do assunto. Mas, não sabendo sobre o que mais falar, deu expressão ao primeiro pensamento que veio à sua mente, que foi: Mestre, por que é que os escribas dizem que Elias deve vir antes que o Messias apareça? E Jesus, sabendo que Pedro buscava evitar qualquer referência à sua morte e ressurreição, respondeu: Elias, de fato, deve vir primeiro para preparar o caminho para o Filho do Homem, que deve sofrer muitas coisas e finalmente ser rejeitado. Mas eu vos digo que Elias já veio, e eles não o receberam bem. Fizeram com ele tudo o que quiseram. E então os três apóstolos perceberam que se referia a João Batista como Elias. Jesus sabia que, já que eles insistiam em considerá-lo Messias, então era necessário que João fosse o Elias da profecia. Jesus exortou-os a silenciar sobre o que haviam observado, da antecipação de sua glória após a ressurreição, porque ele não queria estimular neles a noção de que, sendo agora recebido como Messias, de qualquer modo ou em qualquer grau, pudesse ele satisfazer aos conceitos errôneos de um libertador que operava prodígios. Ainda que Pedro, Tiago e João ponderassem sobre tudo isso nas suas mentes, eles não falaram disso a nenhum homem até depois da ressurreição do Mestre. Pode continuar, Lilian? Enquanto Pode. continuavam, enquanto continuavam a descer a montanha, Jesus disse a eles: Vós não quiseste receber-me como filho do homem. Por isso eu consenti em ser recebido de acordo com a vossa determinação. Mas não vos enganais. A vontade do meu Pai deve prevalecer. Se vós escolhestes seguir a inclinação das vossas próprias vontades, então deveis preparar-vos para sofrer muitas decepções e muitas provações. Mas o aperfeiçoamento que eu lhes dei deve ser suficiente para levar-vos em triunfo, mesmo sobre essas tristezas que vós próprios escolhestes. Jesus levara Pedro, Tiago e João consigo até o topo da montanha da Transfiguração, mas não porque eles estivessem, sob algum ponto de vista, mais bem preparados do que os outros apóstolos, para testemunhar o que aconteceu, ou porque fossem eles mais adequados espiritualmente para ter um privilégio tão raro. De nenhum modo. Ele bem sabia que nenhum dos 12 apóstolos estava espiritualmente qualificado para tal experiência. E por isso, ele levara consigo apenas os 3 apóstolos que estavam designados para acompanhá-lo naqueles momentos,
em que ele desejava estar a sós para desfrutar de uma comunhão solitária. Obrigada. Agora vamos, se vocês tiverem alguma pergunta ou queiram acrescentar algo, né? Eu fico pensando, Lilian, se Judas tivesse acompanhado Jesus nisso e testemunhado, se ele ainda assim continuaria, né? É verdade. Nossa, bem pensado mesmo. Quem sabe ele tivesse acreditado mais, né? A Hélio. Pode colocar na tela, por favor? Ô, Hélio, eu furei a fila, viu? Você demorou. Ah, Eu é. eu estava falando com o microfone desligado, mas eu Ah, preferi que tá. você falasse. Obrigado. Diga, Hélio. Pois o 2, por favor. Aqui. Pedro tremia, é isso? Dois, Isso, dois? esse mesmo. Então, a impressão que eu tive do estudo até agora é que os apóstolos tinham informações, por assim dizer, diferenciadas, para não dizer preferenciais, em relação ao povo judeu que ouvia Jesus em pregações públicas. E mesmo em relação aos discípulos, que era em número menor. Então, os 12 eram, no meu entendimento até agora, eram privilegiados. Digo isso como preâmbulo para tentar entender por que Pedro tremia com o pensamento do mestre morrendo. Eu imagino que Jesus já devia ter cantado a pedra que o destino final dele era exatamente este, de ter uma breve existência na companhia deles, e que as escrituras dos judeus, especialmente Isaías e um pouco de Daniel, que falava exatamente desses acontecimentos, era uma profecia relacionada à pessoa dele. Então, me parece estranho que os apóstolos e aqueles mais próximos, os três, tivessem esse tipo de sentimento, considerando a informação privilegiada. Mas o que me chamou a atenção na penúltima frase. Mas eu vos digo que Elias já veio, e eles não o receberam bem. Fizeram, fizeram com ele tudo o que quiseram. Isso foi o que Jesus disse. E aí, então os três apóstolos perceberam que ele se referia a João Batista como Elias. É muito estranho, porque aqui é como se falasse de reencarnação. E nós sabemos pelos textos anteriores que Jesus nunca, nunca, nunca fez apologia a favor da reencarnação. E esta frase, então, sugerindo que João Batista era a reencarnação de Elias, é motivo para reflexão sobre o real significado. Aí, na sequência, para encerrar esse parágrafo, Jesus sabia que, já que eles insistiam em considerá-lo o Messias, então era necessário que João fosse o Elias da profecia. Ora, Jesus ser considerado Messias não é o equivalente ao conceito de reencarnação, muito diferente de João ser o Elias. Na verdade, eu coloquei apenas como uma provocação. Eu poderia falar mais, mas eu acho que outros têm que ter oportunidade. Grato. Obrigada, Hélio. Mais alguém tem alguma colocação? Eu acho que você pode complementar se quiser, Hélio. Então, põe o 4, por favor. Aqui, Pronto. eu vou destacar o entre aspas.
o entre aspas logo na primeira frase. Vós não quisestes receber-me como filho do homem, por isso eu consenti em ser recebido de acordo com a vossa determinação. Mas não vos enganeis, a vontade do meu Pai deve prevalecer. Então, aqui, aparentemente, ele estava falando para três pessoas, que era Pedro, Tiago e João. E aí, para mim, não faz sentido ele dizer vós, se referindo aos três, da maneira como eu enxergo, que eles não quiseram recebê-lo como filho do homem. Aparentemente, não havia nenhuma dificuldade desses três, ou dos 12, em relação a isso. De novo, é uma provocação para reflexão. Ora, o que Jesus quis dizer com isso? Por que esses apóstolos não quiseram recebê-lo? Ou ele estava se referindo aos judeus de um modo geral? De novo, dou Isto. oportunidade para outro. Dou oportunidade para outro. Zé Rodrigues. Eu acho que era se referia ao povo judeu. Embora o que se entenda aí, de fato, é que, falando para os três, seria os três, mas é bem claro que não são eles, né? Mas Eu tenho eu mais a comentar. Sim. diga, Depois, se diga. quiser me devolver a palavra, depois de vocês falarem, eu fico por último. Tá. À vontade, por mim. Pode continuar, Hélio. No parágrafo seguinte, o 5, então, Pronto. Jesus levara Pedro, Tiago e João consigo até o topo da montanha da transfiguração, mas não porque ele estivesse sob algum ponto de vista mais bem preparado que os outros apóstolos. Então, é muito interessante porque em textos anteriores a gente ficou com a impressão que esses três tinham um privilégio especial em relação aos demais, em relação aos 12, em relação aos demais 9. E aqui o revelador está dizendo, não, não tem nada disso. Foram os três, mas não tem nada a ver com o fato deles serem especiais. Também é um destaque. Na verdade, ele colocou os três do tamanho dos demais, com um nivelamento abaixo, sem nenhuma espiritualidade diferenciada. Eu estou apenas destacando. Grato. Obrigada. E ele falou, né? É interessante essa questão que ele coloca aqui do filho do homem, porque eles tinham declarado, todos eles, que Jesus era filho de Deus. E Jesus ficou feliz com essa declaração deles, com essa consciência agora que eles tinham, né? Que Jesus era o filho de Deus. Mas aqui ele fala, vós não quisesse receber-me como filho do homem. Daí eu não sei por que Jesus falou isso, não entendo muito. Quem sabe ele quis dizer que os apóstolos não queriam reconhecê-lo como um homem comum, vamos dizer assim, né? Não sei, ou como um ser humano, como todo outro ser, eles só consideravam Jesus por ser filho de Deus, por fazer os milagres que fez, vamos dizer assim, né? E também por ter acreditado nele como filho de Deus, mas não sei, acho que ele queria também que ele fosse recebido como um ser humano comum, quando ele fala filho do homem. Não sei se vocês têm essa mesma percepção. Roberto. Olha, Uhum. tem uma parte do livro de Urante que Jesus fala que o título Filho do Homem ele tirou do livro de Enoque. Então,
no livro de Enoque, da época dele, havia o filho do homem que teria andado pelas cortes celestiais e que veio à Terra. Eu posso estar equivocado, mas o significado que Jesus dava para filho do homem era o do livro de Enoque, e era o título que ele recebeu ter para si, que era diferente do Messias que os discípulos esperavam. Eu posso estar equivocado nisso. Eu acredito que seja isso mesmo. Eu vou continuar para ver então. A Hélia, você pode ler agora? Sim, só que eu vou ligar o microfone. Não, mas está ligado. Nós estamos te Ah, já tá escutando. ligado. Tá bom. 3. Isso, Tópico 3. isso. O significado da transfiguração. Aquilo que Pedro, Tiago e João testemunharam no Monte da Transfiguração foi apenas um vislumbre fugaz do espetáculo celeste que aconteceu na realidade. Naquele dia memorável no Monte Hermon. A transfiguração foi a ocasião em que, houve a aceitação integral da auto-outorga da vida encarnada de Micael em Urântia, da parte do Filho Mãe Eterna do Paraíso. Jesus tinha agora a certeza de que as exigências do Filho Eterno estavam satisfeitas no que lhe concernia. E Gabriel trouxera para Jesus essa confirmação. 2. Houve o testemunho de que, quanto às exigências do Espírito Infinito, todas estavam satisfeitas plenamente na outorga feita em Urântia, à semelhança da carne mortal. A representante nesse universo do Espírito Finito, a coligada e sempre presente colaboradora imediata de Micael em Salvington, nessa ocasião falou por intermédio do pai Melquisedeque. Quer continuar? Só aí Sim. temos muita coisa para É? comentar, Então eu tá, acho. podemos comentar então alguma coisa. Eu me inscrevo, mas depois de alguém. Eu sou o Tá. próximo. Alguém quer comentar alguma coisa? Aqui são os detalhes, né, do que eles conversaram lá na transfiguração de Jesus. Porque o Pedro e o Tiago e o João, eles só viram os três, mas não viram aquilo que realmente eles tinham conversado, né? E aqui traz os detalhes. Pronto, Hélio, pode falar. É minha vez? É, Pois então, mas aqui é importante que se diga, afinal, que transfiguração aconteceu? O que é transfiguração? Então, independentemente do significado da transfiguração, houve uma consequência imediata e ela está relacionada aqui, né? Então, quem quer falar sobre a transfiguração em si, que não está no texto que nós acabamos de ler? Tem alguém que quer falar da transfiguração em si? Eu sempre imaginei que é Jesus no estado, na fisionomia que ele é como o Micael, né? Nesse momento, né? Eu sempre entendi dessa maneira, essa transfiguração. É, Pois então, existia lá, além dos três que estavam acompanhando, três apóstolos que estavam acompanhando a Jesus e que estavam observando-o, mas não com ele especificamente a metros, havia dois personagens com ele, dois personagens supramortais. Quem eram esses dois personagens?
Era Gabriel e o pai Melquisedeque, né? Não, não era. Não? Vamos lá. A pergunta é aberta, é para todo mundo. Não, Estou falando de no texto transfiguração. era É um evento Gabriel e o pai importante. Melquisedeque. No texto era Gabriel e o pai Melquisedeque, né, Hélio? De Então acordo com o vamos livro lá. de Eu, Gênesis. eu falo no final. Pode ser? Não, pode falar. Bom, vamos lá. Eu pedi a palavra, eu vou continuar. Alguns entendem que a auto-outorga, e o próprio livro assim dizem alguns textos, que a outorga de Micael estava completa no seu batismo. No seu batismo. O batismo foi no início da atividade missionária. E aqui está falando praticamente para o fim da atividade missionária, às vésperas de ele ser aprisionado e morto. Então, já tem a primeira provocação. Afinal, Micael tinha completado a sua auto-outorga no batismo mesmo, ele poderia ir embora, que já estava tudo certo, ele seria o soberano do universo local de Nébadon. É uma provocação. Fica aí a provocação, não vou responder. Agora vamos para o tópico 1. Ali diz o seguinte, que houve aceitação integral da autor-toga por parte do Filho, Mãe Eterno do Paraíso. Está falando da segunda, da terceira pessoa, está falando de uma única pessoa. Quando fala o Filho, está se referindo aos dois da Trindade. Bom, e aqui diz, e Gabriel trouxera para Jesus essa confirmação. E aí a pergunta, Gabriel fez essa confirmação ali no Monte Hermon, quando da transfiguração? Essa é a pergunta. Na sequência, no verso, tá tudo na tela, né? Porque eu estou olhando aqui outra tela. Sim. Aqui fala que a representante neste universo do Espírito Infinito falou nessa oportunidade por intermédio do pai Melquisedeque. Então, aqui dá a informação que estavam com Jesus, Gabriel e Melquisedeque, como foi colocado logo no início. No entanto, na Bíblia, o mesmo evento disse que Jesus estava em companhia de Elias e de Moisés. Então, é uma outra provocação, que seria mais uma discordância, mais uma divergência entre o livro de Urântia e a Bíblia. Não vou dar resposta, é apenas uma provocação. Então, ali eu entendi assim, Aelo, que eles vieram, né, para dizer, ó, o que você fez, a tua proposta de auto-outorga, tá? Foi aceita, né? Pelo Filho, Mãe Eterno do Paraíso. Por que pelo Filho, Mãe? Porque nós temos a Trindade, o Pai, o Pai Universal, o Filho Eterno e o Espírito Infinito. Essa é a Trindade. O Pai Universal e o Filho Eterno, eles são, vamos dizer assim, criadores dos filhos criadores. Eles criam, né? São os pais dos filhos criadores. Então, nessa coligação, o filho é como se fosse a mãe, né? E o pai universal, o pai. E essas duas pessoas, eles criam os filhos criadores. Por isso que ali, o Gabriel, ele trouxe, então, a aprovação por parte desse filho-mãe, que diz assim, né? Esse filho eterno, que é uma das pessoas da Trindade. Ele tinha que, aí diz, a certeza de que as exigências do Filho Eterno estavam satisfeitas. Então, ali, ele foi aprovado, né?
nessa transfiguração ali, nessa reunião que ele tinha feito ali com esses duas personalidades. E na sequência, depois, o pai Melquisedeque veio representando o Espírito Infinito, que é a terceira pessoa da Trindade do Paraíso. O Espírito Infinito, ele tem como representante no nosso universo a ministra divina. Então, ele veio, o pai Melquisedeque, veio representando esses dois, né? No caso, diretamente o Espírito Infinito, para dizer que também as exigências do Espírito Infinito estavam satisfeitas plenamente. Então, isso deve ter sido, assim, para Jesus, um grande consolo, de tudo que ele já tinha passado, né? Se bem que ele estava ali em um momento de bastante alegria, porque de algum modo, apesar de eles saberem que não totalmente, mas os discípulos já tinham aceitado ele como um, um filho de Deus, né? Como filho de Deus. Pode falar, deixa eu ver quem que quer falar aqui. É a Ilze. E depois o Zé Rodrigues. Boa noite a todos. Primeiro, Oi, Ilze. eu cheguei atrasada porque estava esperando aqui. Bom, Aham, tá. eu sei que ninguém tem, assim, uma certeza absoluta de nada, mas, pelo que eu já li, eu fico com o L1, né, o livro Durante, porque a Bíblia a gente sabe que não foi escrita por quem diz ser escrita, né? Então, eu creio, sim, que estavam ali Gabriel e Melquisedeque. É uma opinião minha. Não quero fazer polêmica, mas a gente tem que ficar com o livro de Urântia. Eu acho mais coerente. De tudo que eu É, já li os apócrifos, não li a Bíblia toda, porque eu parei de ler mesmo, porque eu me interesso mais pelo livro de Urântia, pela coerência, né, é, dele. Mas é minha opinião, tá, Hélio? Eu acho que você é uma pessoa estudiosa, quem sou eu para debater com você? Que, para mim, você é o meu mestre, né? Obrigada a todos. obrigada, Ilse. Zé Rodrigues. É uma dúvida que eu fiquei. No livro de Urântia, não fala que eles acharam que o Tiago, Pedro e João, né? Subiram com ele, Aham, que tinham visto exatamente o Elias e isso. no livro de Urântia fala isso, né? Não, no livro de Urã, na Bíblia, fala que era Elias e Enoque. Mas no livro Livro. de Urântia, não, Jesus deixou eles com essa crença, mas na realidade foi Gabriel Não, e o pai então, Melquisedeque, né? eles acharam, mesmo no livro de Urântia, eles acharam que viram Enoque e Elias. Isso. Era essa a dúvida. Uhum. Porque a Bíblia afirma que sim, né? Que é isso. É, a Bíblia afirma, é. Então, Jesus deixou eles com essa crença, né? Uhum. Tá, ok. Egli, É exatamente isso. É que depois, mais para frente, quando eles estão descendo a montanha, acho que é o Pedro, algum dos apóstolos falam, acredita que é Elias, né? Elias uhum. e Enoque, também Enoque, né? Então, assim, eles fazem essa confusão e ele deixou, é o que você tinha falado, né? é. Você completou. Lilian, deixa eu assim, dar a minha impressão, certo? Depois que eu li aqui os textos de Urântia. Eu tenho a impressão que, como diz a transfiguração, é porque havia muita luz no rosto deles. E os apóstolos, eles não conseguiram interpretar quem eram as pessoas que estavam ali com Jesus por não conhecerem.
eu tenho a impressão que foi essa confusão. Eles tinham muita luz no rosto e não dava para ver com nitidez, né? Então, eles como tinham uma crença de que Elias retornaria, que eles estavam esperando realmente um profeta, né? Um profeta guerreiro que viesse salvá-los, achando então que era Elias, que Elias era um guerreiro, né? E Moisés, eu acho que em alguma parte aí eu li também que, que eles confundiram com Moisés, né? Ah, eu não tenho certeza também. É Tem Elias, alguma acho que é parte lá, Moisés, né? Não é Enoque. Moisés. Então, assim, eles É o já tinham, né, Messias. recebido a lei, as leis, eles seguiam as leis de Moisés, achavam que, bom, é a minha interpretação também. E, eu acho que havia muita luz ali. Não dava para ver quem era. E mesmo porque eles não conheciam Gabriel e o pai Melquisedeque, né? Eles não conheciam esses personagens. Então, não sei, acho que Jesus não deu essa revelação para eles no momento. Não era o momento, quem sabe. A Hélio? É minha vez de falar? É tua vez. Então, apenas anotem aí, por favor. Eu estou meio perdido aqui na tecnologia. Mas, assim, em paralelo, eu fui em Mateus 17, verso 2. Eu vou ler o 2, o 3 e o 4, que vai dar, assim, uma compreensão. Diz o 2, Mateus 17, verso 2. E transfigurou-se diante deles, e o seu rosto resplandeceu como o sol, e as suas vestes se tornaram brancas como a luz. Isso é a definição do transfigurou. Vale lembrar que era noite. Verso 3. Eis que lhe apareceram Moisés e Elias, falando com Moisés. ele. Moisés e Elias. Vale dizer que Enoque era de uma outra geração, a, muito anterior a Elias, inclusive. Mas, enfim, a Bíblia menciona especificamente, mas o 4. Pedro respondendo disse a Jesus: Senhor, bom é estarmos aqui se queres. Façamos aqui 3 tabernáculos, um para ti, um para Moisés e um para Elias. Eu não quero estender essa polêmica, porque não é o propósito do estudo de hoje, mas de qualquer modo, o que nós acabamos de ler faz menção diferente, se é que nós estamos interpretando corretamente. Encerro. Obrigado. Obrigada. Mais alguém? Só para completar, depois, no próximo tópico, vai esclarecer essa dúvida Ah, aí, isso, que é então vamos descendo a lá. montanha. Vai ser bem Isso, por interessante, isso que acho é que vai bom, né, a esclarecer. gente. Ah, É, tá. É. Vamos continuar esse tópico, a Hélio. Daí o Hélio lê o restinho ali que falta. Vamos lá, Hélio? Como eu disse, eu me bato um pouquinho. Já voltei. Qual é o parágrafo que tem que ler? É O 4? 158, 3, 4. O 4. Jesus recebeu com júbilo esse testemunho do êxito da sua missão na terra, apresentado pelos mensageiros do Filho Eterno e do Espírito Infinito. Ou seja, eram 2 mensageiros, não era um só. Mas ele percebeu que o seu pai não indicou que a outorga de Urântia estava completa. Faltou a terceira pessoa da Trindade. A presença não visível do Pai apenas testemunhou, por intermédio do ajustador personalizado de Jesus, dizendo: Este é o meu filho bem amado, escutai-o. Isso foi expresso nas palavras que foram ouvidas também pelos 3 apóstolos. 5. Depois dessa visitação celeste, Jesus procurou saber qual a vontade do seu Pai e decidiu levar a sua outorga mortal até o seu final natural. Esse foi o significado da transfiguração para Jesus. Para os 3 apóstolos, foi um acontecimento que marcava a entrada do Mestre na fase final da sua carreira terrena, como Filho de Deus e Filho do Homem. Veja que tem 2 conceitos aqui: filho de Deus e filho do homem não é a mesma coisa, não são sinônimos, e a maior parte das pessoas fazem confusão danada sobre isso. 6. Depois da visitação formal de Gabriel e do pai Melquisedeque,
Jesus manteve uma conversa informal com esses dois filhos do seu ministério, comungando com eles no que dizia respeito aos assuntos do universo. Muito bem, palavra aberta para comentários, perguntas. Claudemir quer falar? Aélio? Pois então, aqui no verso 6, que é o último desse tópico 3, está muito claro, segundo o livro Durante, segundo os reveladores, que se tratava de Gabriel e do pai Melquisedeque, cada um representando uma das pessoas da Trindade, excetuando o pai. No caso, Gabriel representando o filho e o pai Melquisedeque representando a ministra divina. Então, eu destaco que a Bíblia ensina diferente. Então, nós já sabemos que a Bíblia tem, em relação durante algumas coisas diferentes. Então, a minha participação é apenas para chamar atenção para esta, não digo distorção, para essa diferença entre ensinamentos. Grato. Obrigada. Ilse? Primeiro, eu quero dizer que eu não tenho mais dúvidas que a Bíblia não é um livro que a gente deve se basear mais, né? Eu já não me baseava muito quando era católica e agora eu fico só com a parte dos evangelhos, né? Tá. A gente estuda e compara e sabendo também que os evangelhos não foram escritos pelos evangelistas, né? Mas é o que temos. Essa é a única conexão que nós temos com o mestre. Então, assim, quando eu li a primeira parte, eu me lembrei agora da primeira parte do livro de Urântia, que ele fala dos filhos, né? Os filhos do paraíso. Essa parte mesmo, filho de Deus e filho do homem. Eu fiquei muito em dúvida, porque a gente sabe que o filho veio direto do pai, se é que eu não estou enganada, né? Mas Jesus, ele não veio direto do pai, ele veio do filho, né? Do filho com... da junção. Não, é o pai e o filho. É o pai e o filho. Mas É o Jesus, pai e o filho. do enlace, mas teve um enlace com a mãe divina, não? Não, Jesus é o enlace do pai e do filho. Ah, tá certo. Ah, tá. É. Então, eu também não entendo como é a Hélio, essa parte dele ser filho de Deus eu entendo, mas filho do homem. É porque ele nasceu por causa da auto-outorga dele, eu entendo assim. Sim, Então, sim. ele é filho do homem, ele se considerava também um ser humano, né? Agora, A parte humana de Jesus. a parte humana dele, isso, filho Entendi de Deus agora. e filho do homem. Porque nós temos que viver porque nós nascemos aqui, temos que trilhar esse caminho, né? Entendi. Esse caminho de até nos fusionarmos ao Espírito ajustador do pensamento. Então, Jesus veio e ele viveu realmente essa vida, não como Deus. Então, ele tem essa experiência de filho, de ser um ser humano, assim também como ser Deus. Mas ele viveu plenamente, ele é plenamente humano e plenamente Deus. E assim também nós vamos ser. Nós temos essa experiência e quando nós fusionarmos, nós vamos ter essas duas essências. Ser filhos, vamos dizer assim, de Urântia, né? Seres humanos e também ser filhos de Deus. Nós vamos ter essa essência também. Chique no último, né? Agora ficou claro. Obrigada. Obrigada pela explicação. Aélio? Por favor, colocar na tela o parágrafo 4. Muito bem. Então, eu vou destacar aqui, por assim dizer, o desapontamento de Jesus. Eu vou ler aqui porque o texto é autoexplicativo. Jesus recebeu com júbilo esse testemunho do êxito da sua missão na terra, apresentado pelos mensageiros do Filho Eterno e do Espírito Infinito. Mas
destaque para o mas, contudo, todavia, entretanto, ele percebeu que o seu pai não indicou que a outorga de Urântia estava completa. Então, vou resgatar aquela conversa que no batismo, 3 anos antes, já estava, ou pelo menos a gente aprendeu aqui mesmo sobre isso. Só estou chamando a atenção para ninguém esquecer esse ponto. Mas aqui fala uma coisa importante na sequência. A presença não visível do Pai apenas testemunhou, por intermédio do ajustador personalizado de Jesus, dizendo: Este é o meu filho bem amado, escutai-o. Então, isso foi expresso nas palavras que foram ouvidas também pelos 3 apóstolos. A rigor, nós aprendemos que o ajustador fala somente com o seu anfitrião, mas aqui ele falou adiante do anfitrião e provavelmente usou as cordas vocais de Jesus para fazer essa expressão. Mas aqui não está no texto, eu já estou extrapolando o texto, estou inferindo, estou especulando. Como é que os 3 apóstolos escutaram o ajustador personalidade de Jesus? Vale lembrar que a presença não visível se estende à segunda e terceira pessoa da Trindade, que foram representados por procuradores. É apenas um destaque. Grato. Aqui diz que foi o próprio ajustador que falou, né? Por intermédio do ajustador, dizendo: a presença não visível do Pai apenas testemunhou, por intermédio do ajustador, dizendo que foi ele. Então, essa voz, ela foi audível de alguma maneira, assim como eles escutaram também essa mesma frase quando do batismo de Jesus, foi a mesma coisa. Então, a impressão aqui que deu é que o Pai, da parte do Pai, ainda não estava completa a auto-outorga dele, né? Porque veio o ajustador, que representa o Pai universal, nesse caso, e falou: Esse é o meu filho bem amado, escutai-o. Então, quer dizer que ele tinha ainda alguma coisa para falar. Jesus, então, procedeu dessa maneira, né? Ele poderia ali terminar a sua auto-outorga, mas lógico que ele iria fazer a vontade de Deus e iria continuar a viver a sua vida e morrer como qualquer ser humano. E nesse caso foi uma morte bastante triste, né? Porque daí aqui, ó, depois dessa visitação, Jesus procurou saber qual a vontade de seu pai e decidiu levar a sua outorga mortal até o final natural. Então, aqui a vontade de Deus era que ele vivesse mais, que ele tivesse mais experiência, que ele falasse mais, né, aos seus apóstolos para convencê-los de alguma maneira de toda a realidade do reino. E, e depois achei interessante também que ele fala que depois que Gabriel e o pai Melquisedeque apareceram, né? Depois dessa conversa, disseram, olha, de acordo com o Filho e com o Espírito Infinito, a tua outorga já está aprovada. E depois disso, e depois de escutar também o que o ajustador falou por parte do pai, né? Ele manteve uma conversa informal com os dois, né? Com o Gabriel e com o pai Melquisedeque, falando sobre os assuntos do universo. Então, ele já tinha quando ele subia a montanha, muitas vezes ele ia falar com essas autoridades, né, com esses seres espirituais, para resolver coisas do universo, porque ele já sabia que ele era o criador desse universo. Imagine, né? Ele resolvia as coisas do universo e, ao mesmo tempo, vivia a vida aqui. Ele tinha que se preocupar com essas duas coisas. Ai, muito interessante.
Se bem que tudo estava nas mãos do Emanuel, né? O Emanuel, ele, ele estava encarregado de qualquer coisa que acontecesse, de fora do, fora das leis ali do universo. Então, o Emanuel ia tomar a frente enquanto ele estava aqui. Mas mesmo assim, ele gostava de saber como iam as coisas, né? Como iam os assuntos do universo. Muito interessante. Mais alguém quer falar alguma coisa? Então vamos para o próximo. Então, o próximo agora é a Cristiane. Quer ler, Cristiane? Vou ler. O jovem epilético. Jesus e seus companheiros chegaram no acampamento dos apóstolos na terça-feira de manhã, pouco antes da hora do repasto matinal. Ao aproximarem-se, puderam ver uma multidão considerável reunida em torno dos outros apóstolos e logo começaram a escutar as vozes que se elevavam em uma discussão nas argumentações de um grupo de cerca de 50 pessoas, que envolvia os 9 apóstolos e um ajuntamento igualmente dividido entre escribas de Jerusalém e discípulos crentes, que haviam tentado seguir Jesus e os seus companheiros desde que haviam partido de Magadã. Embora a multidão se dividisse em várias discussões, a divergência principal era sobre um certo cidadão de Tiberíades que havia chegado no dia anterior à procura de Jesus. Esse homem, Tiago de Safede, tinha um filho com a idade aproximada de 14 anos, um filho único que estava sendo gravemente afligido pela epilepsia. Além dessa doença nervosa, esse rapaz estava possuído por uma dessas criaturas intermediárias rebeldes, errantes e malevolamente brincalhonas, e sem controle, que estava ainda presente na terra, de modo que o jovem era tanto epilético quanto possuído por um demônio. Durante quase 2 semanas, o pai ansioso, um oficial subalterno de Herodes Antipas, tinha percorrido as fronteiras ocidentais dos domínios de Filipe, procurando Jesus para suplicar-lhe que curasse o seu filho afligido. E ele só encontrou o grupo apostólico por volta das 12 horas desse dia, em que Jesus esteve na montanha com os 3 apóstolos. Os 9 apóstolos ficaram bastante surpresos e consideravelmente perturbados quando esse homem, acompanhado por cerca de mais de 40 pessoas que estavam procurando por Jesus, aproximou-se subitamente deles. Com a chegada desse grupo, os 9 apóstolos, ou pelo menos a maioria deles, tinham sucumbido à sua antiga tentação de discutir sobre quem seria o maior no reino vindouro. E estavam discutindo acirradamente sobre as prováveis posições que seriam dadas a cada apóstolo individualmente. E simplesmente não podiam livrar-se totalmente de uma ideia tão longamente alimentada sobre a missão material do Messias. E agora que o próprio Jesus havia aceitado a confissão deles de que era ele realmente o libertador, ao menos o fato da sua divindade ele admitira. Seria muito natural que durante esse período de separação do Mestre, eles conversassem sobre as esperanças e ambições tão preponderantes nos seus corações. E mal haviam eles começado a discutir quando Tiago de Safede e seus acompanhantes aproximaram-se à procura de Jesus. André levantou-se para saudar esse pai e seu filho, dizendo: "A quem procurais?" E Tiago disse: "Meu bom homem, procuro o vosso mestre. Busco a procura para o meu filho doente. Gostaria que Jesus expulsasse o diabo que está possuindo o meu filho." E então o pai continuou a relatar aos apóstolos que o seu filho estava tão doente que por várias vezes havia quase perdido a própria vida em consequência desses ataques malignos. Enquanto os apóstolos escutavam,
Simão Zelote e Judas Iscariotes adiantaram-se até o pai, dizendo: podemos curá-lo, não necessitais esperar pelo retorno do Mestre. Somos embaixadores do reino. Não mais temos de manter sigilo sobre essas coisas. Jesus é o libertador, e as chaves do reino foram entregues a nós. Nesse momento, André e Tomé estavam conversando de um lado. Natanael e os outros olhavam a cena, pasmos. Estavam horrorizados com a audácia súbita, se não a presunção, de Simão e Judas. Então, o pai disse: se foi dado a vós fazer esses trabalhos, eu oro para que vós digais as palavras que irão livrar o meu filho dessa escravidão. Simão deu um passo adiante, colocando a sua mão na cabeça do garoto, então olhou diretamente Atendimento domiciliar, alta de... e comandou: sai dele, espírito sujo, em nome de Jesus, obedece-me. Mas o garoto apenas teve mais um violento ataque, enquanto os escribas zombavam dos apóstolos com desprezo. E os crentes decepcionados sofriam os sarcasmos desses críticos pouco amigáveis. André ficou profundamente triste com todo esse esforço equivocado e com o fracasso lamentável. Chamou os apóstolos à parte para uma conversa e uma oração. Depois de uma meditação, sentindo um remorso agudo pela derrota e percebendo a humilhação que parava sobre ele, todos eles, André procurou, em uma segunda tentativa, expulsar o demônio, mas apenas mais um fracasso coroou seus esforços. André confessou francamente a derrota e pediu ao pai que permanecesse com eles durante aquela noite ou até o retorno de Jesus, dizendo: talvez esse tipo de demônio não saia, a não ser pela ordem pessoal do Mestre. E assim, enquanto Jesus descia a montanha com Pedro, Tiago e João, bastante exuberantes e elevados, os seus 9 irmãos estavam tomados mais ainda pela insônia, debatendo-se na confusão e no abatimento da humilhação. Formavam um grupo deprimido e desiludido, mas Tiago de Safed não desistia. Ainda que não pudessem dar a ele nenhuma ideia de quando Jesus retornaria, ele decidiu permanecer ali até que o mestre voltasse. Obrigada, Cristiane. Obrigada. Algum comentário, pessoal? Desse relato? Nenhuma pergunta, nada? Esse Tiago de Safed é o próprio Tiago? Não, ele era, ali de acordo com o texto, ele era do governo ali, um dos soldados de Herodes. Ah. Mas ele tinha, é ele que tinha o filho com um problema, né, de epilepsia e ao mesmo tempo ele estava possuído de um demônio. E naquela época, gente, realmente as mentes mais fracas, né, elas, infelizmente, algumas tinham essa possessão que eles chamavam demoníacas, que eram esses seres intermediários rebeldes, né? Aqueles que estavam aí, e eles faziam grandes estragos mesmo nas pessoas, né? Usavam as pessoas mais fracas assim para atrapalhar, né? Toda a ascensão, né? E atrapalhar a vida das pessoas. Então, esses seres, hoje em dia, ainda falam, né? Porque Jesus, ele expulsou esses demônios, mas esse ser, ainda se fala que esses seres, eles não estão mais entre nós, eles não podem mais fazer isso, porque eles foram todos presos por ocasião da ressurreição de Jesus, da morte e ressurreição, eles foram todos presos, né?
Então, a gente não, hoje em dia eles não atacam mais. Mas as igrejas ainda acham que são eles. E de acordo com o livro de Urântia, não, eles não mais estão entre nós fazendo essas traquinagens aí, né? Fazendo as pessoas sofrerem ainda mais. Tiane, pode falar. Ô, Lilian, a gente pode entender que esses seres intermediários do mal, digamos assim, não estão mais entre nós, certo? Isso, E os do bem estão. os do bem estão. E esses seres nos ajudam, a Isso. gente consegue se comunicar com eles em oração ou não é por aí o caminho? Né? A gente consegue se comunicar quando a gente ora realmente, né? O nosso ajustador do pensamento, ele ouve, ele é o Pai dentro de nós, né? E depois nós temos o Espírito da Verdade, que é o Espírito de Jesus mesmo. Então, ele também, e quando nós oramos, nós falamos com esses espíritos, né? E de Jesus e o ajustador do pensamento que levam as nossas orações ao Pai. Mas a gente quase não escuta, porque a gente ainda é muito. Quem sabe tem algumas pessoas dizem que escutam, né? Alguma resposta, alguma coisa. Pode ser que a gente até tenha, assim, mas eles sempre estão, nós podemos falar com eles sempre. Mas escutar é escutar uma resposta clara, assim, como se fosse uma voz falando na nossa cabeça, né? Olha, faça isso, faça aquilo, é que é mais difícil. A gente não consegue escutar. O que a gente consegue é encontrar soluções para os nossos problemas, muitas vezes. E a gente acha que, não. Às vezes você vai dormir com um problema, faz uma oração, entrega para Deus, como diz outro, né? E o Espírito, o ajustador do pensamento, ele nos dá as respostas. E muitas vezes a gente acorda com essa resposta. Vamos fazer dessa maneira, né? Então, por isso que eu faço esse exercício assim, né? Muitas vezes eu estou em dúvida de alguma coisa. Então, é colocar mesmo a nossa vida nas mãos de Deus. E Ele, então, vai nos orientar o que fazer da melhor maneira. Eu acredito nisso, assim, através das circunstâncias até. E, e muitas vezes a gente acorda com as respostas, não sei se vocês são assim, mas se a gente realmente se entregar, né, ele sempre está nos ajudando, esses seres, nós somos sempre protegidos, nós temos nossos anjos guardiães, os serafins, nós temos o Espírito da Verdade, o Espírito Santo, então nós temos todo uma equipe que cuida de nós, é muito legal. Então, quem está unido a esses espíritos, né, que são os espíritos do bem, vamos dizer assim, não precisa ter medo daqueles que são aliados do espírito do mal, porque nós sabemos que aqueles que querem se aliar ao espírito do mal, eles têm aqui a quem se aliar, que é o Caligaste. Ele está aqui porque tem pessoas que escolhem fazer o mal, infelizmente, né? Mas nós não precisamos temer, porque nós estamos aliados ao Espírito do bem. Então, como diz o outro, como diz as histórias, o bem vence o mal. O bem Proteção. sempre vai vencer o mal. Oi? Temos proteção. Nós temos proteção, isso mesmo. Nós temos uma proteção, que é a nossa fé, né? São Paulo mesmo já dizia que nós temos, que a fé é a nossa armadura. Então, nós não precisamos temer nada, né? Nada que pode nos atingir mesmo. A gente acha que às vezes está vulnerável, mas se você está com o Espírito de Deus, você nunca estará vulnerável. Ele nos protege sempre. Ô, Isso Lilian, não é papel, essa coisa de cuidar individualmente, de falar, não é papel de anjo guardião? Os intermediários não estão mais ligados ao governo do É anjo guardião. planeta? Isso, os intermediários, eles fazem, eu acredito, né? Os intermediários
estão mais ligados aos seres humanos, aqueles que são, ai, como é que é o nome? Me fugiu agora, que tem alguns seres que são os reservas do destino. Tá? Tem seres que são especiais, e então daí os intermediários têm mais contato com esses seres, né? Então, porque é coisa relacionada ao governo, assim, ao Isso, andamento do planeta, e não isso. coisas pessoais. Essas As coisas pessoais são atribuições de anjo guardião. do anjo É guardião, com isso. eles que a gente pode falar, ouvir, quer dizer, é possível, né? Seria possível. Então, eu penso que se, porque Não o com os intermediários. não, os intermediários não, mas eu também apelo aos intermediários, de vez em quando. Eu acho que eles podem, eles estão bem mais perto de nós, né? Eles estão bem mais perto de nós, então eles também podem intervir. Eles interviram para que o livro de Urântia viesse para cá, então, né? A gente pode também. Tem bastante gente aí que a gente pode conversar. Ô, Lilian, com Hum. relação ao que a gente estava falando, a oração, quando a gente faz a oração, porque você está precisando de uma orientação. Aliás, a gente deveria, cada nossa atitude, elevar ao Senhor a nossa orientação, pedindo a orientação para nossas decisões, né? O que que acontece? Até aconteceu com o profeta Elias, né? Na Bíblia, ele quis falar com Deus porque ele estava numa aflição no deserto, uma coisa difícil. Então, ele ficou esperando Deus falar com ele. Então, ele esperou um terremoto, não era o terremoto. Aí, esperou um vendaval, não era o vendaval. Até que veio uma brisa suave, era a voz de Deus. Então, trazendo para o nosso dia de hoje, eu acho que assim, a partir do momento em que você tem uma dúvida e leva a Deus essa dúvida, e as entidades angélicas, né, que estão nos ajudando, não vem o Pimba falando como nós estamos falando agora, não é assim. Uma hora, não necessariamente a gente dormiu e acordou, mas uma hora durante o dia, de repente vem a solução na sua cabeça. Você vai lá, marcou uma vontade de fazer aquilo que vem na sua cabeça, você não duvida. Então, é Deus falando com a gente. Não tem outro jeito. Não é um diálogo como nós estamos tendo agora. Ele não teve nem com o profeta Elias, não vai ter com a gente assim. É uma coisa Sim, mais suave, mais delicada. Eu entendo dessa forma, porque uma vez que a gente está praticando a nossa fé, isso vai acontecer. Não temos que ter dúvida quanto a isso. E é como você falou, não é para ter medo de nada, apesar da gente ter, né? Uma hora a gente vai ter que parar com essa história de tantos medos, né? Era só isso. obrigada, Cristina. Obrigada a vocês. Egli. Eu acho que é através da intuição que a gente recebe a informação dos seres que nos assistem, né? Assim, mas eu queria comentar assim, um pouco da minha experiência, que eu atribuo a minha leitura do livro de Urântia relacionado aos seres intermediários, né? Como um empurrão à leitura, porque eu, durante muitos anos, eu assim, tinha como um sinal um número, né, que era 1111, o tempo todo, 1111, em muitos lugares eu via 1111, onde eu morava tinha relógios digitais e aparecia esse número que até me incomodava. Isso aconteceu durante muitos e muitos anos, eu fui buscar em numerologia, em tudo quanto é lugares que falavam sobre 1111, tem livros e tal. Passado muitos anos, mais de uma década, eu conversando com uma pessoa que lia o livro e eu não tinha muito, vamos dizer, muita simpatia com o livro Durante, para falar a verdade, assim, eu achava interessante, mas não estava comprometida à leitura. E numa discussão entre essa pessoa e eu assim fiz um desafio. Eu era numa madrugada, até lembro disso, da imagem feita, assim,
Eu até coloquei assim, bom, se o livro de Urântia vai me dar uma resposta, se eu tenho que ler ou não, eu vou fazer isso agora. Então, eu fechei o livro, me concentrei e abri numa página e eu ia ler a página. E a página que eu abri foi dos seres intermediários, e eu até lembro que foi, acho que do lado direito, não lembro assim, que falava que existia, no total, 1.111 seres intermediários, que tinham caído os outros e tudo, contava essa história, porque eu ia lendo e eu não ia entendendo nada, mas o que me chamou a atenção foi esse, para mim foi um sinal, né? 1.111, eu falei, nossa, fiquei muito impressionada, porque o desafio é, se me desse uma resposta, eu ia ler de ponta a ponta o livro de Urântia, né? Isso foi um compromisso que eu assumi ali naquele momento. E quando me deu essa resposta, que há muitos anos, mais de décadas, me deu essa resposta, porque aí eu fui ler o documento dos seres intermediários. Eu já tinha lido outros documentos, somente Adão e Eva, que eu achava muito legal e tudo. E foi aí que eu fiquei assim, falei, nossa, eu abaixei bastante a minha, vamos dizer, a minha petulância, meu ego, e humildemente eu comecei a me relacionar com o livro de Urântia e comecei a ler a vida e ensinamento de Jesus, que aí então eu realmente via, nossa, aí comecei a ler de um outro jeito e de uma outra forma. Então, assim, a minha resistência à leitura e ao livro e tudo, eu acho que desfez ali naquele momento e através de um sinal. Agora, foi os seres intermediários? Eu acho que, não sei, eu tenho uma, uma ligação afetuosa aos seres intermediários, tudo que se trata. Então, muitas vezes eu vejo um número, hora e 11, olha assim, 11. Isso, e quando acontece isso, que acontecia isso muitas vezes e ainda acontece, continua, eu sinto que talvez seja um sinal naquele momento, daquele momento, não que o ser intermediário esteja aqui do meu lado, nada disso, mas assim, está significando alguma coisa para eu prestar atenção, né? Uma coisa para prestar atenção, e é como eu me apoio muito na intuição, é uma experiência que, que é muito válida para mim, assim, eu acho que é muito importante essa relação que eu estabeleço com os seres intermediários. Um dos sonhos meus é poder vê-lo com mais pessoas, né? Eu sei que tem trecho que aparece, que eles aparecem para algumas pessoas, porque né? Então, assim, com uma finalidade, claro, para que eu possa também, né, ser útil para alguma coisa. Então, assim, um relato de experiência que eu queria compartilhar diante da pergunta da Cristiane. Obrigada, Egli. Muito legal. Eu também já vi muitos desses números, já fui até atrás do 1111. E existe no esoterismo tem uma resposta que quem vê muito esses números são seres que têm uma missão a cumprir. Então, e daí depois eu vi no livro, digo, nossa, é muita coincidência. Mas todos nós temos missões mesmo, né? Eu acho que a nossa missão aqui é fazer a vontade de Deus, porque temos o Pai dentro de nós, né? O ajustador, através do ajustador do pensamento, e essa vida é para que a gente faça aquilo que tem que ser feito, né? A vontade de Deus. Então, a gente se conscientiza disso, é muito bom. É Deus mesmo que vive em nós, né? Nesse sentido. Que ele tá aqui junto conosco, fazendo essa experiência. Porque as pessoas dizem assim, ah, mas Deus não ajuda, não ama. Não, mas ele tem a nós. Nós somos pessoas que podemos ajudar os outros, né? Ele não está em nós, então através de nós a gente ajuda, a gente ama. É isso que ele quer, é a fraternidade.
E através, só para completar, né, e através Sim. do livro, da leitura, a gente vai vendo quanto de assistência espiritual nós temos, né? Os serafins, o Espírito da Verdade, o ajustador do Sim. pensamento, os seres intermediários. Então, assim, eu acho que eu era uma pessoa, e ainda sou, mas assim, comparativamente, extremamente medrosa. Extremamente Aham. medrosa em tudo, pânico em tudo. Mas, olha, eu acho que o livro Jurante venha me ajudando muito. Quando eu fico no medo, eu penso, não dá mais para eu ficar segurando medo. Eu tenho que Sim. confiar mais nessa assistência espiritual que a gente tem e confiar mais. Então, não tenho É nada a temer a verdade. não ser o medo. Então, eu vou parar com isso, porque realmente é a finalidade do aprendizado que a gente tem que É, ter, né? É sim, confiança, fé. verdade. Angele. Então, por exemplo, eu procuro, sim, me comunicar muito com Deus, primeiro, né? E com o meu anjo da guarda, converso bastante, e com o ajustador do pensamento. Então, eu sinto que esses três, assim, são os que estão mais próximos de nós mesmos, sabe? Tudo bem que os seres intermediários e toda essa hierarquia aí que nos protege, mas eu sinto que esses três são aqueles que eu realmente posso acessar e encontrar, assim, uma receptividade, vamos dizer. Estão me ouvindo, estão tentando me ajudar, entendeu? Então, são esses três mesmo. Só isso. Obrigada, Angele. Nada. Mais algum comentário do texto? Eu queria só Em- completar o que a Angele falou, que fiquei com uma dúvida que eu li no livro que o ajustador do pensamento ele não pode nos ajudar diretamente. Então, digamos, nós estamos orando, nós estamos com uma situação precisando de orientação e ajuda. Eles não vão fazer o ajustador do pensamento. Eles não estão conosco para isso. Foi o que eu li no É, livro. Agora, eu não mas, sei é, qual foi mas o documento. a impressão que Eu, eu tenho é que eles não podem fazer por nós, claro, não podem nos ajudar, mas eles podem nos intuir, né? Eles podem, assim, não nos assuntos do mundo, é só assuntos espirituais. Eles estão nos intuindo tá, para a gente fazer. Quando eu achar, eu vou procurar, aí eu trago no nosso próximo encontro. Isso, tá Que tá ótimo. tem bom. realmente ali está dito. Eu acho que é naquele documento que analisa bastante o ajustador do pensamento. Uhum, Então, eles não vão nos ajudar nas coisas do mundo. uhum. Então, agora eu não sei se são os anjos. É por isso que eu perguntei das Conquistador. criaturas intermediárias, que nem a Egli falou, esse 11 horas e 11 minutos também é uma coisa que acontece muito comigo. E quando acontecer de novo, eu vou pensar neles, nos seres intermediários. Não É, custa, não não custa custa. nada. Você É, sabe que eu acredito que eles trabalham em uníssono. E quem comanda, lógico, deve ser o ajustador do pensamento. Porque eles devem. E o que eu entendi do livro, né, até agora, foi que o ajustador ele coloca desafios para nós, inclusive. Porque ele quer a nossa evolução, né? A isso. nossa evolução cada vez mais, que a gente evolua. Então, a gente vai evoluir tendo desafios, sabe? A gente só vai evoluir através dos desafios. E ele, então, programa, assim, umas coisinhas para que a gente, para provar a nossa fé, muitas vezes. Coisinhas leves, por favor, né? Oi? Que sejam coisinhas leves, por favor, né?
Eu não Às vezes sei, é o que a ficar gente enrolada. precisa, é o que a gente precisa para evoluir. A gente nunca vai estar assim, num patamar, ai, agora eu estou sossegado. Ai, que bom, que alegria e estou sossegado. Porque daí a gente não evolui, né? Daí quando a gente acha um problema, a gente encontra um problema, a gente tende a resolver aquele problema. Então é interessante, é uma metodologia assim que não porque se fosse, se a gente ficasse num patamar só e não tivesse um empurrãozinho para evoluir, né? Então a gente ia ficar ali, né, estagnado naquele. Ah, não, olha, você tem que aprender mais coisa. Então vamos colocar mais um desafio, para não dizer problema, né? E daí vamos ver como é que você resolve nessa situação. Mas tudo para a gente evoluir. Nada que não quer. E nada que também. Eu acredito que é aquela história de que Deus dá o frio conforme o cobertor, né? Então, eu acho que seja verdadeiro. Ele não vai dar nada que a gente não possa resolver, né? Vai dar dentro dos nossos limites, acredito eu. Queria falar mais alguma coisinha, Egli? Até ah, Diga, Egli. tem assim, em qualquer diversidade, tem uma frase, né, de Napoleão Hill, que é uma pessoa assim que eu admiro bastante, que ele fala que faz lembrar muito isso que você está falando, né? Que é assim, a diversidade, cada desafio que nós temos, problema, sempre tem uma semente de benefício de igual estatura, né? Então, é bem isso mesmo. Então, Aprendizado. assim, os desafios servem mesmo, qualquer problema serve para nós nos aperfeiçoarmos, né? E eu acredito, Cristiane, que, né, assim, eu faço meditação todos os dias com a intenção clara e objetiva de fazer uma amizade com o ajustador de pensamento, entende? Então, eu peço sinal, sempre sou assim. E eu sinto que muitas vezes, às vezes coisas inusitadas, que eu não esperava, e acontece, falei, nossa, isso é o sinal do ajustador. É uma comunicação através da intuição que ajuda a nos orientarmos para algo que às vezes, são desafios e está dando uma sinalização do caminho que a gente pode escolher fazer, né? Então, eu Sim. acredito muito na ajuda do ajustador também, não que não tenha também do anjo, né, dos seres intermediários, mas o ajustador, ele está aí para te ajudar mesmo, né? Mas A está escrito no livro. aperfeiçoar. Ele não ajuda nas coisas do mundo. Está escrito no livro. Então, quem ajuda aqui, que coloca as ideias, porque ninguém tira o teu problema, né? Porque você precisa dele para evoluir. Mas, na verdade, quem te ajuda nessa trajetória? Eu acho que não é o ajustador. Eu não Pode posso ser os falar. 7 ajudantes da mente também, através, eu Mas não os 7 sei. ajudantes, eles só te dão aquela certeza da adoração, né? Coisas mesmo da gente. Agora, eu não entendo que sejam eles que ajudam, não. Quem ajuda? Eu estou com essa dúvida, é verdade, eu não sei. Que ajuda, Eu, ajuda. Isso não. eu Ajuda, sinto, quem ajuda, né? Tem. Sim. Mas quem? Eu não sei. Só respondendo a Cristiane, eu penso que é o nosso time de anjo da guarda que tem essa incumbência de nos auxiliar, que estão mais próximos de nós, né? É lógico que eles devem ter comunicação com o ajustador, e, entende? Eu acho que é o nosso anjo da guarda mesmo. Eu já tive até, tipo assim, provas. É pretensão da minha parte falar, mas sempre que eu peço é com eles que eu penso que é eles que nos auxiliam mesmo. Muito obrigada. Obrigada, Ivani. Angele. então, eu penso assim, o próprio nome ajustador, a impressão que eu tenho do ajustador é que ele me tira dos pares de apostos, que ele me leva para o centro, que ele me ajusta, que ele me mostra o caminho, que ele me auxilia. Agora, eu só não sei se é só no plano espiritual, É.
Mas ele me ajudando no plano espiritual, Isso. eu acho que isso é o suficiente, porque é no plano assim espiritual é que eu vou ter forças para enfrentar os problemas materiais do mundo. Então, se for no plano espiritual, que bom também, que ótimo, né? Eu acho que é o mais importante mesmo, para que nós adquiramos força para enfrentar os problemas, vamos dizer, do mundo. Mas a própria palavra ajustador, a impressão que me dá é que ele me tira daquelas dúvidas, sabe? Daquilo, será que é assim ou é assado? Aí ele Uhum. vai ajustando, né? Até ele me mostrar o caminho. Sim. E se for no plano espiritual, aleluia, melhor. Porque é esse plano que vai me dar força, né? Aham. Que Jesus falou para a gente buscar primeiro o reino, ou seja, ter o Sim, foco no plano espiritual, não no sim, material. Sim. Tudo mais será acrescentado. Não é que vai cair do céu, né? Nós vamos ter condições de resolver, ter sim. calma, ter ajuda. Aparece sempre alguém para te ajudar, porque você está buscando o reino primeiro, né? Eu penso Isso. assim. Então, é buscar essa fusão com o ajustador. É ter essa certeza de que seria bom se acontecesse enquanto a gente está aqui nesse plano, né? Ia ser É, ótimo, né? Mas não importa, que seja na evolução daqui para frente, né? Uma hora vai acontecer porque a gente quer isso, né? sim. O importante é que estamos aqui, não numa TV, né? Perdendo nosso Pois tempo é, com outras coisas que não levam a É, nada. Então, nós verdade. estamos a caminho. Se e vamos ou não, Estamos. mas pelo fazendo menos estamos buscando. E É, e o verbo querer e saber é muito forte, né? é, Queremos e vamos buscar a sabedoria. Então, o importante é isso, né? Não sim, é o nível que a gente possa estar. O importante é perseverar, né? É estar sim. sempre a caminho. Obrigada, Angélia e Roberto. Olá, boa noite, pessoal. Boa Que alegria noite. participar desse encontro com tantos testemunhos nesse assunto tão querido e tão importante para cada um de nós. Eu queria abordar 3 aspectos dessa questão de comunhão e usufruto do guiamento do divino em nós. O primeiro é uma descrição das personalidades que nos guardam, a começar lá em cima dos anjos da guarda. As criaturas intermediárias, elas são ditas como intermediárias entre o humano, os filhos materiais e os anjos da guarda. Então, tem uma parte do livro de Urântia que diz que é assim, ó, tem os serafins guardiões, aí tem os querubins, aí tem as criaturas intermediárias, primárias, e aí as mais próximas da gente é as criaturas intermediárias secundárias. Então, essa descrição revela as personalidades supra-humanas em ordem de proximidade. A outra parte do livro de Urântia, ela fala das influências espirituais no ser humano. E aí ele lista 7 influências. O ajustador é a presença do Pai universal, do Espírito do Pai individualizado em cada um de nós. Mas aí tem também, eu acho que é o documento que fala de Pentecoste, do Espírito da Verdade, fala que há também a presença do Espírito do Filho Eterno e do Espírito Infinito, que Cristo Miguel é quem nos propicia a dádiva do Espírito da Verdade. A ministra divina é o Espírito Santo, e ela também nos outorga
os 7 espíritos ajudantes da mente. E, por fim, tem o nosso espírito com um novo nome, que é a combinação dessas influências espirituais. Mas isso é o que diz o livro de Urante, das influências espirituais no ser humano e das personalidades guardiões que estão próximas de nós. Agora, a minha experiência pessoal tem muito a ver com um progresso descrito no documento 110, que fala no progresso nos 7 círculos psíquicos, e diz que quando a gente chegar no círculo psíquico mais interno, a gente vai conseguir conversar com o nosso ajustador do pensamento, como a gente conversa uns com os outros aqui. E que essa conquista dos 7 ciclos psíquicos, isso que eu estou falando pode levar cada um de vocês a ir ler esse tópico no documento 107, ele diz que é a maior aproximação possível da nossa mente humana com um divino ajustador do pensamento. Então, eu acho que esse nosso progresso é crescentemente isso. Até que é descrito que quando a gente alcança o primeiro círculo psíquico mais interno, a gente vai poder conversar com o ajustador do pensamento. E ele descreve também, nesse documento 110, eu acho que é o tópico 6, que fala dos 7 círculos psíquicos, ele diz assim, ó, que é muito pessoal esse progresso, mas, de maneira geral, aumenta a nossa sintonia com o ajustador do pensamento, a nossa alma cresce e a nossa pessoa se torna mais real, a gente se torna uma expressão mais fidedigna da pessoa real que a gente é para Deus. E eu ressalto nessa tríade de progresso o crescimento da alma. Eu não sei qual é o entendimento experiencial que vocês têm da própria alma, mas em mim eu noto que há uma razão humana. Eu sinto a minha mente quando eu estou raciocinando, quando eu estou realizando um esforço intelectual para decidir a respeito de uma questão. E é diferente quando eu sinto que eu creio ser a minha alma. A alma e a realidade espiritual, para mim, ela vem muito mais como uma presença de espírito. É algo além das palavras e dos raciocínios da minha mente. É como se fosse uma presença no centro da minha mente. Eu concluo esse meu testemunho dizendo assim como a minha mente pilota o meu corpo e os olhos da minha face, parece que a minha mente está por trás dos meus olhos. Quando eu sinto a minha alma, é como se ela fosse um olho do espírito por trás da minha mente, assim como a minha mente está por trás da minha cabeça. Então, eu sinto o meu corpo envolvendo a minha mente e eu sinto a minha alma sendo envolvida pela minha mente. E assim como com o olho da carne, eu não consigo olhar para dentro da minha mente, com o olho da mente, eu não consigo olhar diretamente para a minha alma, nem para o meu espírito, mas eu sinto a presença de um centro guiador, que totaliza a minha mente e me dá uma intuição do caminho a seguir. Essa é a minha melhor descrição do meu sentimento da presença de espírito. E é uma coisa maravilhosa, porque
É como se ele preenchesse de dentro para fora todos os recantos da minha mente, do meu corpo. É tudo, é um amor perfeito e profundo do Pai. Essa é a descrição de Jesus Cristo. O amor perfeito e profundo do Pai. Obrigada, Roberto. Muito obrigada. Vamos continuar então com a nossa leitura para ver como que Jesus curou o epilético. Agora é o Zé Rodrigues. Jesus cura o jovem. Quando Jesus aproximou-se, os 9 apóstolos ficaram mais do que aliviados ao acolhê-lo de volta e cheios de alento ao contemplar o regozijo e o entusiasmo em comum nas expressões de Pedro, Tiago e João. Eles correram todos para saudar Jesus e os seus 3 irmãos. E, enquanto trocavam cumprimentos, a multidão aproximou-se e Jesus perguntou: sobre o que estáveis debatendo quando nos aproximamos? Mas antes que os apóstolos, desconcertados e humilhados, pudessem responder à pergunta do mestre, o ansioso pai do garoto, afligido, adiantou-se e, ajoelhando-se aos pés de Jesus, disse: Mestre, tenho um único filho, e ele está possuído por um espírito mau. Não só grita de terror e espuma pela boca, mas cai como um morto no momento da possessão. E muitas vezes esse espírito mau que o possui leva-o a convulsões e algumas vezes joga-o na água e mesmo no fogo. De tanto ranger os dentes, o resultado é que ele se machuca muito, e assim meu filho depaupera-se. A sua vida é pior que a morte. A mãe dele e eu ficamos de coração triste e espírito alquebrado. Ontem, lá pelo meio-dia, procurando por ti, deparei-me com teus apóstolos, e enquanto esperávamos, os apóstolos tentaram expulsar esse demônio, mas não conseguiram. E agora, mestre, farás isto por nós? Curarás o meu filho? Quando Jesus terminou de escutar essas palavras, ele tocou o pai que se ajoelhava e rogou-lhe que se levantasse, enquanto dirigia aos apóstolos um olhar interrogativo. Então disse Jesus a todos que estavam à sua frente: Ó geração perversa e sem fé, até quando eu vos suportarei? Por quanto tempo ficarei convosco? Quanto tempo será necessário para aprenderdes que as obras da fé não surgem por uma demanda em descrença cética? E apontando o pai desconcertado, Jesus disse: Traze aqui o teu filho. E quando Tiago trouxe o menino à sua frente, Jesus perguntou: Por quanto tempo o menino tem sido afligido dessa maneira? O pai respondeu: Desde que era uma criança pequena. E enquanto falavam, o menino foi tomado por um ataque violento e caiu entre eles, rangendo os dentes e espumando pela boca. Depois de uma sucessão de convulsões violentas, ficou estendido lá diante deles como um morto. E, de novo, o pai ajoelhou-se aos pés de Jesus, implorando ao mestre, dizendo: Se puderdes curá-lo, eu imploro a vós que tendes compaixão de nós e que nos livre dessa aflição.
Ao ouvir essas palavras, Jesus abaixou os olhos para ver o rosto ansioso do Pai, dizendo: Não coloqueis em dúvida o poder do amor do meu Pai, mas sim a sinceridade e o alcance da vossa própria fé. Todas as coisas são possíveis para aquele que realmente crê. E então Tiago de Safed pronunciou essas palavras que seriam sempre relembradas de fé confundida com a dúvida. Senhor, eu creio. Oro para que me ajudeis na minha descrença. Ao ouvir essas palavras, Jesus deu um passo à frente e, tomando o menino pela mão, disse: Eu farei isso segundo a vontade do meu Pai, e honra da fé viva. Meu filho, levanta-te, sai dele, espírito desobediente, e não voltes. E, colocando a mão do filho na mão do pai, Jesus disse: Toma o teu caminho. O pai concedeu o desejo da tua alma. E todos que estavam presentes, mesmo os inimigos de Jesus, ficaram estupefatos com o que viram. De fato, foi uma desilusão para os 3 apóstolos que tão recentemente haviam desfrutado do êxtase espiritual das cenas e das experiências de transfiguração, retornar tão cedo a essa cena de derrota e frustração para os seus companheiros apóstolos. Mas era sempre assim com esses 12 embaixadores do reino. Eles nunca deixaram de revezar-se entre a exaltação e a humilhação nas experiências das suas vidas. Foi uma cura verdadeira para uma aflição dupla, um mal físico e uma doença do espírito. E o menino ficou definitivamente curado daquele momento em diante. Quando Tiago partiu com seu filho são, Jesus disse: Agora vamos para Cesareia Filipe. Preparai-vos imediatamente. E eles então formaram um grupo silencioso nessa viagem para o sul, enquanto a multidão seguia atrás deles. Obrigada, Zé Rodrigues. Quer fazer algum comentário? Eu achei interessante quando Jesus falou sobre a fé, né? Não coloqueis em dúvida o poder do amor do meu Pai, mas sim a sinceridade e o alcance da própria fé, da vossa própria fé. Todas as coisas são possíveis para aqueles que realmente crêem. Tá, tá. Palavras de Jesus. Nessas horas a gente pensa, né? Puxa, se eu tivesse mais fé. Alguém tem mais algum comentário? Eu acho que essa frase resume tudo, né? Pois é. A gente não tem mais o que falar, porque é mesmo ter aquela fé, né? Que a Egli há pouco falou. A fé é tudo, né? Eu fico vendo essas igrejas evangélicas de hoje, que na verdade não são igrejas, são empresas, né? Mas eu vejo que realmente existem curas, sabe? As pessoas vão com aquela inocência toda, né? E acreditam que aquele pastor, por intermédio de Jesus, tem poderes de cura. E muitas vezes eles conseguem a cura. Então, é a fé da pessoa, né?
aquela intenção de que realmente Jesus, através de alguém, e deles próprios, né? Não do pastor, e eles conseguem a cura, mesmo o pastor não sendo uma pessoa tão bem preparada, vamos dizer, espiritualmente, né? Então, a fé é tudo mesmo. A gente, se tiver fé, eu acho que a gente consegue tudo. Se não consegue tudo, pelo menos consegue forças para enfrentar qualquer tipo de situação, né? Sim. Mais algum comentário com relação a esse texto? Eu achei bem interessante assim o antagonismo entre eles voltando da montanha, assim, todo maravilhados com o que viram e de repente confrontar e até os irmãos que estavam ali se sentindo bem humilhados, assim, É, chateados, né, deprimidos, vendo no rosto transparecer esses três irmãos ali, todo, né, iluminados assim, pela isso. experiência que eles tiveram, né, um contraponto tão forte entre uma situação lá no alto da montanha e abaixo da montanha, essa situação aí de falta de fé mesmo, né, de não conseguir transpor tudo isso. Então, me chamou bastante atenção essa descrição. E outra frase que até anotei, que eu acho que às vezes a gente que é do próprio pai do garoto, né, do Tiago Safet, que ele pronunciou essas palavras que seriam sempre relembradas de fé confundida com a dúvida. Senhor, eu creio, oro para que me ajudais a minha descrença. Então, às vezes a gente entra na dúvida, né? Então, é orar para pedir ajuda para que a gente possa sair das descrenças e aumentar e ampliar a fé, né? Gostei dela, porque às vezes é legal a gente lembrar de que pode sobrepor a dúvida com a fé. Sim, verdade. Mais alguma frase, alguma coisa do texto? Então, vamos ler mais um pedacinho, ainda dá tempo? Deixa eu ver se é muito grande. Senão a gente deixa para outro, né? Eu acho que é longo esse. Não, não é muito, não. No Jardim de Celsos. Quem que gostaria de ler? Eu posso ler. Obrigada. Do Jardim de Celsos. Eles passaram a noite com Celsus, e naquela tarde no jardim, depois de terem comido e descansado, os 12 reuniram-se ao redor de Jesus e Tomé disse: Mestre, nós ficamos para trás e continuamos ainda ignorando o que aconteceu na montanha e que tanto regozijo trouxe aos nossos irmãos que estiveram contigo. Nós desejamos ardentemente que nos fale a respeito da nossa derrota e nos instrua sobre essas questões. Oi, eu estou ouvindo uma vozinha aí de fundo. Não tem que parar, não, né? Não, Tá. Então, voltando aqui, nós desejamos ardentemente que nos fales a respeito da nossa derrota e nos instrua sobre essas questões, pois vemos que aquelas coisas que aconteceram na montanha não podem ser reveladas neste momento. E Jesus respondeu a Tomé dizendo:
tudo de que os vossos irmãos tomaram conhecimento na montanha vos será revelado na hora devida. Contudo, agora eu mostrarei a causa da vossa derrota naquilo que tão pouco sabiamente tentastes fazer. Enquanto vosso mestre e vossos irmãos ontem iam montanha acima para buscar um conhecimento mais amplo da vontade do Pai e pedir um dom mais rico em sabedoria para realizar mais efetivamente a vontade divina, vós permanecestes aqui de vigília com instruções para esforçar-vos para adquirir o discernimento espiritual na vossa mente e orar conosco para uma revelação mais plena da vontade do Pai. E então, deixaste de manter a fé sob vosso comando. Em vez disso, celestes a tentação e caístes nas velhas tendências más de buscar por vós próprios os lugares preferidos no reino do céu, como se ele fosse o reino material e temporal, que persistis em contemplar, pois vós apegastes a esses conceitos errôneos, a despeito das minhas declarações reiteradas de que meu reino não é desse mundo. Mal a vossa fé acaba de captar a identidade do Filho do Homem, e o vosso desejo egoísta de favoritismo terrestres vos possui novamente e cais em discussões entre vós sobre quem será o maior no reino do céu. Um reino que não existe do modo como insistis em conceber, nem existirá jamais. Já não vos disse que quem quiser ser o maior no reino da irmandade espiritual do meu Pai deve tornar-se pequeno aos seus próprios olhos e, assim, converter-se no servidor dos seus irmãos? A grandeza espiritual consiste em um amor compreensivo, que é semelhante ao amor de Deus, e não em um desfrute de exercícios do poder material para a exaltação do ego. Naquilo que tentastes e em que falhastes tão completamente, o vosso propósito não era puro. O vosso motivo não foi divino. O vosso ideal não foi espiritual. A vossa ambição não foi altruísta. O vosso procedimento não se baseou no amor, e a meta que queríeis atingir não era a vontade do Pai dos céus. Vaidosos, né? Quanto tempo demorará até aprenderdes que não se pode abreviar o curso estabelecido dos fenômenos naturais, a não ser quando isso estiver de acordo com a vontade do Pai? E que não podeis realizar obras espirituais sem o poder espiritual? E que não podeis efetivar nenhuma dessas duas coisas, mesmo quando as possibilidades estiverem presentes, sem a existência daquele terceiro fator humano e essencial, a experiência pessoal da posse da fé viva. Então, vou ler esse trechinho de novo. Sem a existência daquele terceiro fator humano essencial, a experiência pessoal da posse da fé viva. Por que quereis ter sempre manifestações materiais como atração para as realidades espirituais do reino? Não podeis compreender
a significação espiritual da minha missão, sem que haja exibição visual de obras inusitadas? Quando, afinal, sereis confiáveis para adquirir as realidades mais elevadas e espirituais do reino, independente das aparências externas de quaisquer manifestações materiais? Depois de falar assim aos 12, Jesus acrescentou: e agora, ide descansar, pois amanhã retornaremos cedo para Magadã, e lá nos aconselharemos a respeito da nossa missão nas cidades e aldeias da Decápolis. E, na conclusão das experiências desse dia, deixai-me declarar a cada um de vós sobre o que falei aos vossos irmãos na montanha. E que essas palavras encontrem um lugar profundo nos vossos corações. Eu estou escutando umas vozinhas de fundo aí. Mas aqui não escuta. Hã? Mas aqui nós não estamos, eu não estou escutando. Então tá bom. O Filho do Homem entra agora na última fase da sua auto-outorga. Estamos para começar aqueles trabalhos que logo levarão todos vós à prova, grande e final, para a vossa fé e devoção. Quando então eu serei entregue nas mãos dos homens que buscam a minha destruição. E lembrai-vos do que vos estou dizendo. O Filho do Homem será levado à morte, mas ele ressuscitará. Eles retiraram-se tristemente para dormir. Estavam desnorteados. Não podiam compreender aquelas palavras. E mesmo havendo ficado com medo de fazer perguntas a respeito do que ele havia dito, eles lembraram-se de tudo depois da sua ressurreição. Obrigada, Angélica. Nada, querida. Algum comentário, pessoal? A gente vê assim o ego dos discípulos, né, quererem fazer as curas que Jesus fazia, não era por fé, né? Não era por amor, né? Mas era para aparecer, né? Era pelo poder, né? Nada, Nós né? temos o poder. Então, mas levaram uma dura, né? Depois Sim, daí levaram. Jesus explicou por que eles não conseguiram, né? Porque eles queriam fazer pelo poder. Inclusive, enquanto Jesus disse, vocês fiquem orando que nós vamos lá para a montanha, para eu, né, comungar com o Pai. Eles, em vez de orar, ficaram lá dizendo, qual vai ser o nosso lugar no reino, né? Qual que vai ser a nossa função e tal. Então, eles começaram a ter pensamentos egoístas, né? Assim, não de comunhão com o Pai, nem de serviço. E para mim fica bem claro, né, que como a gente tem que ter para ter fé, a gente tem que ter a vontade de Deus e ter uma vida de serviço aos irmãos, né? Não uma vida quer dizer, uma vida de altruísmo, não de egoísmo. E assim a gente vai conseguir, né? Quanto mais a gente tiver essa ligação com Deus, essa comunhão, a gente vai conseguir, a gente vai estar ligado, né? Porque ali diz assim, né? Nada acontece se não for a vontade de Deus. Se não for a vontade de Deus, aquilo, por isso que a gente sempre diz, né? Que a melhor oração, o Rio Durante mesmo diz, a melhor oração é, apesar de tudo que seja feito, a vontade de Deus.